Olá, bom dia, povo abençoado do Senhor. Hoje é domingo, o dia do Senhor, dia de nós estarmos na casa do Senhor, estudando a palavra do Senhor através da escola bíblica dominical. E para você que às vezes está em dificuldade de se locomover, nós estamos trazendo até você a EBD em casa, estudando a revista da Escola Bíblica Dominical, nossa revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense. Hoje é dia 19 de março e a lição de hoje é a lição de número 12. No próximo domingo encerramos esse trimestre e assim estaremos partindo para outro trimestre, outros estudos, né? E o texto de hoje, Romanos 13 a 15. A segunda parte de conselhos práticos, trazidos por Paulo para cada um de nós. Então vejamos, primeiro momento, Romanos 13, de 8 a 14. No texto de Romanos 13, de 8 a 10, Paulo nos ensina sobre uma dívida que não conseguimos pagar, a dívida do amor. O discípulo de Jesus sempre estará atento ao próximo, pois o amor cristão é abandonar-se de si pelo outro. Por isso, toda a lei é cumprida no amor. Cumprimento vem do grego pleroma, palavra que tem alguns significados, como encher, preencher, tornar pleno, razão pela qual os mandamentos se tornam plenos na prática do amor. Quem ama não deseja nem pratica o mal contra o próximo. Gálatas 5:14. Em Romanos 13, 11 a 14, o apóstolo afirma que devemos fazer isso. Ou seja, devemos amar compreendendo o tempo da oportunidade, kairos, que é o agora. Paulo, de fato, compreende que o tempo é um grande desafio para ser humano, ainda mais quando temos a consciência de que nossa salvação está mais perto do que antes, razão porque é preciso despertar do sono por conta de nossa esperança escatológica. Pensar no fim dos tempos, na redenção plena de nossos corpos, precisa nos tirar de nossa inércia e nos colocar em ação no mundo. Desse modo, se acreditamos em um mundo por vir, onde não haverá sofrimento, como a fome, a violência, o luto, precisamos lutar contra a fome, a violência e consolar as pessoas amando-as, pois fomos ensinados a orar pedindo a Deus que o teu reino venha até nós. Mateus 6:10. Se entregar à prática do amor também significa não se oferecer a atividades que de alguma forma maculem nosso próximo e nós mesmos. Por isso, Paulo nos exorta a sermos pessoas que não se dão às obras das trevas, como orgias, bebedices, imoralidade sexual, dissoluções, vícios, depravações, prazeres tolos, contendas e ciúmes. Todos esses pecados nos atingem, mas também acertam as pessoas que nos cercam. A proposta do texto é que andemos com a armadura da luz, ou seja, na prática do amor. Sobre o tema de luz e trevas, também escreve o apóstolo João, afirmando que amar é andar na luz, enquanto não amar é andar nas trevas. 1 João 2, 8 a 11. Por fim, amar o próximo em plenitude significa se revestir de Jesus e não satisfazer o desejo da carne, seja por ações bondosas
ou pela abnegação de ações maldosas. Segundo momento da nossa lição, Romanos 14. No capítulo 14, Paulo ensina sobre o respeito à consciência do outro. Havia na igreja de Roma dois grupos de crentes que Paulo classifica como os fracos e os fortes. A diferença central entre os dois grupos era que os fracos acreditavam e observavam regras alimentares e dias sagrados específicos, enquanto os fortes criam que podiam comer de tudo o que todos os dias eram iguais. Essa divergência de pensamentos é práticas cotidiana. Com certeza, estava criando uma tensão no convívio da comunidade, pois claramente havia críticas abertas dos dois lados, porque enquanto os fortes desprezavam os fracos por causa do seu zelo religioso, os fracos julgavam os fortes, censurando a liberdade que tinham encontrado em Jesus. Romanos 14, 3 e 4. Diante de tudo isso, Paulo pede aos irmãos que respeitem o ponto de vista uns dos outros, pois, embora tivessem pensamentos diferentes, o intuito era o mesmo: agradar Deus pela dedicação da própria vida. Romanos 14, 5 a 8. Paulo, de fato, identifica-se com os fortes, como podemos ver em Gálatas 4, 10 e 11. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. E em Colossenses 2, 16 e 17, ele diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Saber a qual grupo nós pertencemos é importante para que não julguemos os irmãos com base em nossos gostos pessoais. Em Romanos 14, 10 a 12, Paulo explica que não devemos julgar nossos irmãos, pois nós mesmos estamos debaixo de juízo. Essencialmente, somos réus e não juízes, pelo que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Jesus. Deus é o único capaz de julgar o homem com plena justiça. Aqui é importante destacar que não estamos nos referindo ao julgamento como sinônimo de discernir entre certo e errado, mas de julgar a pessoa em si, o que Jesus mesmo explicou no Sermão da Montanha, Mateus 7, 3 a 5. Paulo chega à conclusão de que, em vez de julgar os membros da congregação, era melhor não se colocar como um obstáculo no caminho de quem pensa diferente, afirmando que para ele nenhum alimento é impuro, mas se comer algo entristece um irmão e ainda assim insistimos em comer no intuito de ferir e violar a consciência alheia, não estamos agindo por amor. A ética cristã, antes de todas as coisas, é a ética do amor. Por isso, não temos o direito de afligir a mente e o sentimento dos outros. Romanos 14, 13 a 16. Nossa liberdade não deve ser usada
para causar divisão, mas para promover unidade pelo vínculo da paz. Colossenses 3,14. Qualquer forma de pensar e agir que divide a igreja deve ser rechaçada. Devemos pensar em unir a igreja, nunca em dividir a igreja. Paulo ainda lembra que o reino de Deus não consiste em comida ou bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito. Romanos 14:17. A essência do reinado de Deus não é afetada pelo tipo de alimento que consumimos, seja ele cerimonialmente puro ou impuro. Levítico 11. Ou apenas vegetais, como Jesus ensinou em Marcos 7, 1-23. Não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas o que está em seu coração. Por isso, o reino de Deus consiste na justiça que alcançamos por Jesus, que resultou na paz que temos com Deus. Romanos 5:1. Razão porque nos alegramos constantemente no Espírito Santo. Agindo nessa consciência, a igreja, com certeza, será respeitada pelo mundo que a cerca. Romanos 14:18. Pois agirá de modo gracioso em suas relações com o próximo, sabendo que não deve se gloriar nem julgar, pois tudo que tem, o tem pela graça de Deus. 1 Coríntios 4, 1-7. Paulo termina o capítulo 14, 19-23, afirmando que devemos nos esforçar para que haja edificação mútua. E para isso, não devemos nos perder em assuntos que não promovam o crescimento da congregação. Razão porque não devemos destruir a obra que Deus ou de Deus por conta de nossas divergências. Paulo está tratando das questões alimentares e de dias considerados sagrados, temas que causavam divisões na comunidade de sua época. Hoje, devemos ficar atentos ao que causa divisão nas igrejas em nossos dias, pois a igreja que não promove unidade em amor compromete o testemunho do Evangelho. João 13:35. E ainda, terceiro momento, Romanos 15, de 1-13. Em Romanos 15, de 1-13, Paulo ensina que os que se consideram mais fortes precisam cuidar dos mais fracos, tendo por finalidade a edificação da igreja. O maior exemplo de cuidado que temos em nossa fé é nosso Senhor, que não se agradou a fim de nos dar salvação. Aceitar os outros em suas diferenças é repetir a ação de Jesus, que nos aceita apesar de sermos quem somos. A comunidade dos discípulos de Jesus tem como marca a consideração de seus membros uns pelos outros, pois o que nos une não é a concordância plena em todos os mínimos assuntos, mas o fato de todos nós termos fé em Jesus. Ele é o ponto central de nossa unidade. Nele, gentios e judeus, fortes e fracos, se tornam um para a glória de Deus. Por isso, quer você coma, beba ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Para pensar e agir. Ainda quero voltar um pouquinho no início desse tópico.
quando Paulo ensina que o que se consideram mais fortes precisam cuidar dos mais fracos, tendo por finalidade a edificação da igreja. E diz que o maior exemplo de cuidado que temos em nossa fé no Senhor Jesus, que não se agradou a fim de nos dar salvação. Aceitar os outros em suas diferenças é repetir a ação de Jesus, que nos aceita apesar de sermos quem somos. Hoje tem havido uma interpretação errada sobre isso. As pessoas acham que a igreja deve aceitá-las com o pecado que elas cometem e continuam vivendo no pecado. Vamos entender bem essas palavras de Paulo. Jesus nos aceita com o pecado que temos, mas requer que nós abandonemos o pecado para continuarmos com ele. Então vamos lá ao final para pensar e agir. Sua esperança na volta de Jesus o coloca em ação no mundo? O que nós temos feito visando a esperança de Jesus? Ou estamos tranquilos pensando que nós estamos salvos, o resto que se vire? Segundo, você respeita a consciência dos irmãos e irmãs que pensam diferente de você? Ou achamos que eles têm que pensar igual a nós? E, finalmente, você tem se esforçado para promover unidade em sua comunidade de fé? Nós temos nos esforçado para promover a unidade na nossa igreja ou estamos permitindo desavenças? Se na nossa igreja, no nosso grupo, tem havido desavenças, precisamos trabalhar pela unificação, para que haja unidade na igreja do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, damos-te graças, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado. Te agradecemos, Deus, pela noite que tivemos, pelo dia que nos dás, o dia do Senhor. Queremos te pedir, Deus, abençoa as nossas vidas, que nós possamos estar buscando a tua casa, estudar a tua palavra, aprender dos teus ensinamentos, Pai. Abençoa as nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, em particular a nossa bisneta, ó Deus, aqueles que têm mais descendências, que o Senhor esteja abençoando também as suas casas. Fica conosco, Deus. Ajuda-nos na nossa caminhada. E, ó Deus, tem misericórdia do nosso povo brasileiro e abençoa o nosso Brasil. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. É isso. Viver a alegria. Hoje é dia de alegria. Que você possa estar com alegria, junto à sua família, desfrutando momentos saudáveis, compartilhando boas informações. E logo mais, não esqueça de estar na casa do Senhor para o nosso culto de celebração. A partir das 7h30 da noite, ali na PIB, nós estamos esperando você. Esteja conosco, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, celebrando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A todos um bom dia e que a presença do Senhor seja constante em nossas vidas e que tudo o que fizermos possamos fazer na presença e na dependência para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente.